hoje, atendendo pedidos do meu grande amigo da Atena, vou fazer duas receitas. Ele pediu que eu fizesse uma massa com molho ao sugo. E que tipo de massa que era, que ele disse, Neri? Não, é partelli. Partelli, que é aquela larguinha. Eu já mostro. E vamos fazer um brigadeiro diet. Gente, diet não é light, diet. Você sabe que é o chocolate diet. E chocolate diet, ele tem mais gordura que o chocolate tradicional. Então essa é uma receita direcionada a quem tem diabetes ou restrição ao consumo de açúcar. Aqui, ó, vou passar os ingredientes, eu vou tirar até do fogo porque a textura do leite condensado diet é outra. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô usando, ó, na receita eu vou te falar uma lata de leite condensado diet, só que ou lata ou vidrinho. Na latinha, aqui eu comprei, que é a que eu mandei pro Datena e tem um aqui, é 320 gramas. Essa daqui também é um leite condensado diet. Não é doce de leite, é leite condensado. Ele tem o vidrinho 220 gramas. Então presta atenção, as medidas que eu vou te passar é para um leite condensado de 320, 330 gramas, tá? Esse aqui tem menos, então eu vou colocar uma quantidade menor de ingredientes que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos anotar direitinho os ingredientes. A gente vai usar uma lata de leite condensado diet. Vamos usar também 4 colheres, mais a lata com 320 gramas, tá? 4 colheres de sopa rasas de cacau em pó, chocolate em pó. Tem uma pequena quantidade, a maioria deles, de açúcar, então é melhor usar cacau em pó. Uma colher de chá cheinha de manteiga sem sal. E aí, se você achar o confeito de chocolate diet, para depois a gente colocar um pouquinho por cima, ou então o chocolate mesmo, diet, que a gente dá aquela raladinha, eu cortei com a faquinha. E aí, gente, é pouquinho. Pra você ter uma ideia, em 80 gramas de chocolate, eu fiz 7 copinhos. Não pode colocar muito chocolate, porque quem tem diabetes tem que ter uma restrição, e uma restrição que não é pequena, gente, no consumo de açúcar, seja açúcar de doce, seja ele o diet ou não, porque é até a fruta. Então siga a recomendação do seu médico, tá? Gente, estou fazendo hoje um brigadeiro diet. Diet é uma coisa e light é outra. O light é quando você tem baixas calorias. Isso não quer dizer que você pode comer o quanto que você quiser também. As calorias são reduzidas. Mas o diet é sem adição, nesse caso, de açúcar. Mas vale a receita para quem tem diabetes ou restrições ao açúcar, tá? Bom lembrar, gente, não é porque é diet que você pode comer o tanto que você bem quiser. Siga sempre a recomendação de consumo do seu médico. Se ele te falou, consuma, sei lá, 10 gramas, 20 gramas, 100 gramas, segue o que ele te passar, tá? Ó, então aqui o leite condensado, diet, o cacau em pó, falei que eu tô colocando uma quantidade menor, porque essa embalagem que eu tô usando aqui, agora a manteiga, ela é menor. A latinha do outro que eu comprei tem 320 gramas e essa daqui ele tem 220. Então por isso que você vai ver que vai sobrar um pouquinho no potinho, tá? A ideia aqui o que é? Juntar os 3 ingredientes na panela. Importante lembrar, gente, que o leite condensado diet, ele acaba não deixando o brigadeiro soltar do fundo igual a gente faz com o tradicional. Agora, se você quiser fazer o brigadeiro tradicional para servir no copinho, faz a mesma coisa, só que você coloca, ao invés de uma colher de chá de manteiga, pode colocar um pouquinho mais. Você coloca 2 colheres de chá, não gosto de pôr muito não no brigadeiro, com a receita tradicional, tá? Uma latinha de leite condensado ou caixinha, uma colher cheia ou 2 colheres de chá cheias de manteiga e pode colocar o cacau ou o chocolate em pó se você preferir. Para uma versão tradicional, se for do cacau, eu coloco 4, 5 colheres e acho que tá ótimo. Eu prefiro o cacau porque não fica tão doce. Ah, não tem o cacau, então na versão tradicional você coloca o chocolate em pó, tá? E aí só fica de olho para não pegar no fundo, principalmente o diet, ele pega ainda mais fácil do que o tradicional no fundo. Tem aí pergunta já, ô Alex?
Kátia, a turma tá mandando perguntas. Primeiro você explicou... Oi, tudo bem? Voltei. Eu fico tão feliz aqui. Brincadeira, tô enrolando enquanto eu tô lendo. Sim, eu tô meio feliz quando você tá aí. Obrigado. Não, a turma tava pedindo pra você explicar, mas você explicou bem essa diferença do light e do diet. Porque é importante esse cuidado, porque a gente às vezes acha que é pra uma coisa e não é. E tudo sempre na dose certa, né, Kátia? É, a dose que o seu médico mandar. Porque a gente está falando aqui, gente, é de um problema sério. Diabetes não é uma brincadeira. Ou outros problemas que você pode ter de saúde que você não possa consumir o açúcar. Então, a quantidade é a que o seu médico determinar. Essa receita aqui eu tenho de muitos anos já, até de uma nutricionista que, eu nem sei, acho que mais de 10 anos, foi no programa passando essas dicas, então eu sempre guardo. Quando vai fazer um bolo para alguém que tem diabetes ou restrição a açúcar, esse recheio é legal também você usar o brigadeiro cremosinho, sabia? Olha, boa dica, hein? Ele não solta do fundo, gente. Mas eu acabei de desligar ele faz uns 2 minutinhos. Olha a textura que ele fica, ó. Fica bem cremoso. Quando você desligar o fogo, ele vai estar um pouquinho, mas pouca coisa, mais líquido, tá? Não tão cremosinho assim. E ó, peraí. Ixi, derrubei. Eu não queria ter desperdiçado aquele pouquinho. O que você vai fazer nesse ponto? Se você quiser, você coloca em potinhos descartáveis, como eu fiz ali, que eu entreguei lá meia dúzia pro Datena e deixei esse. Ah, bom lembrar, ó, um potinho não, uma latinha de 320 gramas de leite condensado diet, deu 7... Ah, foi a panela, fez barulho. Deu 7 desses copinhos descartáveis, tá? Ó, esse aqui. Aí o que eu fiz, ó, nesse ponto, não põe o brigadeiro muito quente no potinho, tá? Por quê? Porque esse potinho descartável, ele é de acrílico, então ele não resiste a uma temperatura tão alta. Então espera como eu fiz, espera ele esfriar um pouquinho, coloca no copinho, depois que esfriar totalmente o brigadeiro, ou o light, ou então o diet, tanto faz. Aí você coloca o confeito. Aqui eu peguei o chocolate diet, porque o Datena tem diabetes, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí eu cortei com a faquinha mesmo. Eu fui cortando, ó, sabe quando você vai fazendo fatiazinhas fininhas, na mão mesmo? Pra ficar bonitinho, mas pra gente conseguir, pra você ter uma ideia, são 7 potinhos que deu, né? Os 7 potinhos, eu usei um chocolate, uma barrinha de 80 gramas. Então deu bem pouquinho chocolatinho por potinho. Deixa eu provar. Onde eu raspei a panela. Deixa eu falar uma coisa, gente. Olha, eu lembro quando a nutricionista ensinou, isso há séculos, nem lembro direito em que época foi, mais de 10 anos, eu fazia esse brigadeiro, o leite condensado não tinha essa qualidade que o leite condensado diet tem hoje. Hoje, se você provar, você não sente diferença. Você sente um pouco, mas assim, você não sente a diferença gritante como antigamente a gente sentia. E porque também eu estou usando cacau em pó. Então ele quebra um pouco o doce exagerado, do adoçante, do leite condensado diet. Então se você for fazer, faz com cacau em pó. Bem gostosinho. E o chocolatinho barra diet hoje tá maravilhoso. Mas pra gente que não tem restrição a açúcar, é mais calórico comer esse do que comer o tradicional.